TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do TheCast e hoje estamos aqui com dois convidados especiais. Mas antes, eu quero te convidar para que você entre no nosso canal, vai lá no Destravo TV, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. E eu, como sempre, Jaelso Gomes, aqui fazendo o que mais gosto de fazer, que é bater um papo legal com pessoas interessantes, pessoas que realmente têm conteúdo, que trazem sempre algo agregador para a nossa comunidade, para o nosso Brasil. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui dois amigos, ele que já tínhamos planejado estar aqui para bater um papo e chegou o dia. Está aqui comigo hoje Adeilson Loureiro. Adeilson, bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Bom dia, meu amigo Jaelso. Um prazer estar aqui com você. Né? Nós temos a nossa conversa tabulada sobre assuntos distintos, né? Sobre novas estradas. Novas estradas. Para quem não conhece, Adeilson Loureiro, ele é médico, cirurgião torácico e também teve uma passagem na vida pública como secretário de saúde, no qual eu também estive e foi numa sequência. Então, assim, temos muito a conversar. Não será dessa vez tudo o que queremos, mas você estará de volta aqui, ok? Perfeito. E ao meu lado também ele, Léo Loureiro, deputado estadual pelo 3º mandato. Bem-vindo, Léo. Obrigado, Jaelso. Obrigado pelo espaço, né, que está liberando para a gente conversar nesse bate-papo bem legal, descontraído aí, para a gente falar nossas histórias. Já começo querendo aquecer. Política 2024, como é que está aí o deputado Léo Loureiro, que tem essa trajetória aí, mergulhado entre saúde, entre assistência social e esse trabalho como deputado. Como é que está 2024? Promete? Promete, já começou. Acho que 2024 já está quente, já pegou fogo, porque é uma eleição hoje muito diferenciada. No interior, a grande maioria dos prefeitos estão muito bem avaliados. Boa. Né? Isso a gente sente no calor da rua. E Maceió, você sabe muito bem como é que está pegando fogo aí. Boa. Mas graças a Deus, toda a nossa base de vereadores, tanto capital como interior, a gente está bem localizado e acho que vai dar certo. Muito bom. Você tem um trabalho já ao longo do tempo e, obviamente, tanto está plantando, como sempre, mas também colhendo os frutos. Os frutos, boas perspectivas? Boas perspectivas. Graças a Deus, todas as nossas plantações frutificaram, que isso é que é importante. Boa. Com o tempo de estrada, né, Gerson, você sabe que você começa a entender melhor as condições e o clima. Boa. Né? Você consegue saber quem ali tem um trabalho social relevante, quem tem compromisso com a sociedade, um compromisso verdadeiro. E a gente está conseguindo implementar esse trabalho muito bem. Muito bom. Você voltará aqui, a convite de nós, para falar um pouquinho sobre o modelo ou o estilo da política atual, diferente do antes. Aí bater um papo sobre isso. Combinado? Combinadíssimo, fechado. Muito bom. Mas para você que nos assiste, a gente quer ir direto ao ponto agora para o nosso tema. Gente, eu achei esse tema muito interessante porque é um tema que muita gente não conhece ainda a fundo, embora tenha um histórico muito longo e positivo. Vamos falar um pouquinho sobre a APAI. A APAI tem 70 anos no Brasil, né? Então, assim, eu gostaria de já começar ouvindo quem realmente conhece. O deputado Léo, ele é o vice-presidente da APAI no Brasil e gostaria que você apresentasse, Léo, o que é a APAI, o que é que ela faz. Melhor do que ninguém, você para falar sobre isso. O que é a APAI? Então, vamos lá. Então, você vai me dar o tempo grande, tá? Por aí. A APAI hoje, Jaelson, eu vou lhe dizer assim, nós estamos completando 70 anos, tá? A APAI nasceu no Rio de Janeiro, na capital, em 1954, 11 de dezembro. A senhora Berenice Bernice, que era esposa de um diplomata americano, que veio trabalhar no Rio de Janeiro, no Brasil. Chegando aqui, ela já tem um filho com síndrome de Down. Então, quando ela chegou no Brasil, em 54, ela viu que não tinha nenhuma estrutura pública que pudesse dar a ela a condição e ao filho de fazer esse acompanhamento ao filho de terapias, de relacionamento, de comunidade. Então foi aí que ela mais várias pessoas abnegadas criaram a APAI, a primeira APAI do Brasil, em 54, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Era a forma com que eram tratados, escrita, né? Excepcionais, que hoje não se usa mais, né? Hoje a gente fala de pessoa com deficiência, mas o nome em si ficou APAI,
em 54. Então, nós temos 70 anos de existência. Nasceu no Rio de Janeiro e permeia hoje o Brasil todo. Então, hoje nós temos 2.250 PAIs. Caramba. Cada uma no seu município. Então, nós, digamos assim, já estamos em 50% direto do país. Mas atendemos basicamente a 100%. Você tem ideia, Gerson? Nós atendemos a mais de 1.700.000 pessoas com deficiência, com alguma deficiência. Seja ela intelectual, física ou múltipla. Porque pode ser intelectual, visão, auditiva, enfim, física. Então, hoje a gente consegue realmente ter uma equipe que trabalha em todos os segmentos da pessoa com deficiência. Muito bom. A APAI já tem esse papel preponderante e, obviamente, que ela atraiu vários nomes para atuar como consultor, conselheiro. Eu gostaria de ouvir do doutor Adeilson a sua visão sobre a APAI e o seu papel, em que momento você se encontrou com ela também, em que você tem feito algum trabalho. Fala um pouquinho também sobre isso. Sim, Gelson. Veja, nós começamos a trabalhar com a APAI no final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí a APAI de Maceió, no caso, que é uma entidade filantrópica, uma entidade do terceiro setor, e essa interface do terceiro setor com o sistema de saúde, seja ele público ou privado, é uma relação que é desafiadora, né? Então, a partir do início dos anos 2000, nós passamos a ter essa relação com a APAI e, desde o início, a discussão sobre qual seria o caminho que o terceiro setor ia trilhar, porque naquele início de milênio, né, e de novo século, nós estávamos trabalhando a sustentabilidade das entidades, quer dizer, a história das entidades filantrópicas em Alagoas e no Brasil passava por doações espontâneas, e aí nós discutimos um novo modelo, que era um modelo de prestação de serviço ao Sistema Único de Saúde, que é uma coisa que depois nós vamos conversar mais, pelo fato dessa nossa passagem pela gestão pública, tanto eu pouco antes e depois você, sim, que esse é o desafio do terceiro setor, que é até hoje, quer dizer, nós estamos falando agora, nós estamos aí 24 anos depois dessa relação. Perfeito. Né? E aí isso ainda é uma pauta atual, quer dizer, como é que o terceiro setor se mantém sustentável, como é que o terceiro setor presta serviço ao Sistema Único de Saúde no Brasil e ao sistema privado também, porque ele, sim, como terceiro setor, tem uma interface com o setor público e o setor privado, né? Um setor que faz mais de 60% da assistência no país e que tem essa discussão da sustentabilidade. Então, isso é um desafio que é diário. Né? E crescente. E crescente, né? Exatamente. Eu percebo que o terceiro setor ele vem ganhando cada vez mais um espaço equilibrado, né? E de destaque. Eu tive a oportunidade também de, como professor, dar aula sobre o terceiro setor. Então, eu precisei pesquisar algumas coisas, achei muito interessante. E aí a APAI deve ser um grande exemplo, porque ela começou a sua atuação quando nem se falava no nome terceiro setor, né? E aí teve essa progressão. E hoje o terceiro setor ele tem cada vez mais se organizado, ele está presente na sociedade civil organizada, com um papel preponderante, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Mais de 60% da assistência, e aí o Léo, pela vivência dele do dia a dia, tem mais propriedade para falar que eu, no sentido de que, veja, o volume de atendimento à pessoa com deficiência nesse país, com a interface, com a educação, com a ciência social, é feito pelas entidades que trabalham no terceiro setor. E a APAI, veja, com essa capilaridade nacional, tem essa interface. Nós vamos discutir muito isso com você, pela experiência que você tem, pelo novo insight seu em relação ao digital. E aí esse é o grande desafio da gente, discutir a sustentabilidade do terceiro setor e como é que nós vamos interfacear com o poder público, com a iniciativa privada e com toda essa face educação e assistência social. E aí o Léo vai dar mais aula do que eu. Muito bom. Eu tenho todo interesse porque esse tema ele joga luz para algo que muita gente precisa saber, né? Da importância, do papel, das pessoas que investem nisso, que investem energia, que investem recursos, que investem sua inteligência. E a exemplo disso temos o deputado Léo Loureiro, que tem feito um trabalho já ao longo do tempo. 60 anos de APAI em Alagoas. Quais as principais áreas de atuação, deputado, da APAI? Então, hoje não. Tecnicamente, quando foi criada, a APAI nasceu com um único e principal motivo, que era fazer a defesa de direitos das pessoas com deficiência.
Com o passar do tempo, Jaelson, a gente viu que esse assunto ele é muito transversal. Então, quando você fala de pessoa com deficiência, você começa a falar de educação, de saúde, de assistência, de esporte, de cultura, de lazer, de mobilidade urbana. Então, tudo isso envolve, porque a pessoa com deficiência é um cidadão que tem todo o seu direito e ela tem que conviver, né, na nossa realidade em todos os segmentos. Então, é esse o papel da APAE. O papel da APAE ele é muito amplo. Então, hoje, nós temos frente de trabalho, tanto na assistência, na defesa de direitos, na ajudar aquelas pessoas a terem acesso. Nós atuamos na capacitação de profissionais, tanto na área da educação, na área da saúde. Nós atuamos também na questão do trabalho do paralímpico, dos esportes, na cultura, na inclusão do mercado de trabalho. Porque, veja, aquela família, quando vê que detecta justamente no começo do recém-nascido, da criança no começo da primeira infância, que tem alguma deficiência, nós abraçamos. Certo. Então, nós começamos a fazer um trabalho terapêutico, educacional, como um todo, tanto para ele quanto para a família. Ao passar do tempo, qual é a ideia da APAE? Que a gente devolva aquele ser humano para a sociedade. Que bom, velho. Melhor, no sentido capaz, no sentido que ele possa ter o seu mercado de trabalho, que ele possa ter sua individualidade, sua vida individual com mais altivez. Então, a APAE ela consegue ajudar desde o pré-natal até a vida adulta. Então, é um segmento que a gente tende a ser muito amplo. Então, nós não podemos dizer a você que a APAE atua em um local. Tá. Nós só numa área. Nós atuamos em toda a vida da pessoa com deficiências familiares. Predominantemente, nas atuações, a que mais prevalece, digamos assim, que tem mais peso, seria, quando eu falo pelo menos de 3, e obviamente que eu entendi, você falou de uma maneira bem holística, bem global, mas aí saúde, educação e assistência, predominantemente o foco ou a energia tem sido disponibilizada mais para que área? Então, com a mudança do próprio, digamos assim, a visão técnica e a visão política que o Brasil vive, nós passamos por alguns motivos, por algumas etapas, momentos. Primeiro, lá atrás, a gente discutiu a inclusão da pessoa com deficiência na educação. Tá? Então, hoje, nós já temos uma inclusão escolar muito importante, nós já temos muitas crianças e jovens na sala de aula, mas nós vimos também que a saúde ela precisa estar junto com a educação. Então, as APAES, ao longo dessa década, se especializaram muito na educação, porque nós precisamos também de uma equipe multidisciplinar. Então, se você perguntar para mim qual é a nossa hoje atividade que mais é preponderante na evolução dentro desse movimento, hoje nós estamos falando de saúde. Por quê? Porque é onde existe um grande vazio, um grande vazio administrativo, né, e governamental, porque o governo não consegue dar conta disso e as APAES estão cada uma reorganizando e criando suas clínicas com equipes multidisciplinares para realmente ajudar aquela pessoa a ter a sua inclusão real e efetiva na sociedade. Muito bom. Para os alagoanos, né, e aliás para o Brasil todo, em especial os alagoanos, conhecer um pouco melhor da infraestrutura da APAE em Alagoas. Temos quantas unidades, quantas pessoas atuando? Fala um pouquinho da realidade prática da APAE em Alagoas. Vamos lá, Gelson. Eu estou há 23 anos à frente do movimento APAEano em Alagoas. Tá? Boa. Você pode ver que hoje nós temos 8 APAEs, 8 unidades em municípios. Nós estamos em Maceió, São Miguel dos Campos, Maragogi, Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maribondo, Palmeira e Capela. Então, nós temos 8 unidades. Essas 8 unidades, nós atendemos em média 5.000 pessoas com deficiência, contínuas. Porque você entende, nós entendemos e é a realidade que a pessoa com deficiência, quando ela começa o seu tratamento e começa o seu acompanhamento pela APAE, ela vai até a vida adulta, como eu lhe falei há pouco instante.
Perfeito. Então, quando entra no atendimento, dificilmente nós damos uma alta, porque nós temos vários programas certo. que ela vai se encaixando. Se por um acaso ela deixa de ter o atendimento multidisciplinar, mas ela passa a ter um atendimento e acolhimento social, ou de mercado de trabalho, capacitando. Então, hoje nós temos uma média de 5 mil famílias Caramba. envolvidas diretas com nossos atendimentos. Muito bom, isso faz a diferença, e principalmente porque, assim, diz um adágio, né, que cada um sabe onde o sapato aperta, né, a pedra no seu sapato. De repente, para quem está assistindo, pode não estar bem por dentro, ou então achar que isso... Mas, gente, só e somente só quem vive a pressão de estar à margem da sociedade, por algum motivo, nesse caso em especial, né, por uma deficiência física, mental, enfim, é que sabe a dor que sente. Não é isso, deputado? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, antes dos desafios, ainda sobre dessas unidades, as pessoas que podem precisar, né, que não conhecem, vamos dizer que tem alguém que necessite e não conheça bem o trabalho e seja a sua porta de entrada, assim, o passo número 1. Caramba, a APAI existe, oferece esse serviço, muito bom, e agora eu quero conhecer e eu quero entrar, eu quero ser servida por esse serviço. Como fazer? Vamos lá. Naturalmente, a APAI é uma instituição que está nesses 8 municípios que eu lhe falei anteriormente, e nós temos, Gelson, a porta aberta, tá? Tá. Então, inicialmente, aquela pessoa, aquele cidadão, ou aquela família, aquela mãe, que consegue ter o diagnóstico, ou tem alguma ideia dessa dificuldade, dessa deficiência, pode nos procurar. Nosso serviço social está de portas abertas para acolher, certo, para fazer o primeiro acolhimento, tá certo? E aí, dentro desse acolhimento, ela irá ser... como posso dizer assim, encaminhada para os setores, para a primeira consulta, certo, consulta com a nossa equipe multidisciplinar, e aí, dentro da necessidade, a gente faz os tratamentos e o acompanhamento necessário. Muito bom. Eu queria agora ouvir, inclusive eu quero equilibrar aqui a fala nesse sentido, até porque eu sei que o deputado conhece pra caramba 23 anos, né, à frente, e aí também o doutor Adeilson, sobre os desafios. Eu imagino que uma entidade, uma instituição como a APAI deve ter vários desafios. Empreender no Brasil, de todo modo, já é desafiante, né? Você vai organizar, você tem o desafio de gente, de recurso financeiro, enfim, de aceitação. Óbvio que vocês já passaram por várias fases aí, já superaram, né? Uma instituição que tem 70 anos no Brasil, 60 anos em Alagoas e 23 anos aí vocês estão à frente, é óbvio que já passaram aí por muitos altos e baixos, mas pela demanda e pelo tamanho, desafios é o que não faltam, não é isso? Se a gente fosse eleger aqui, deputado, os 3 principais desafios hoje que uma instituição como a APAI, com a grandeza que tem, ela existe, quais são os principais? Perceba, Jaelson, uma coisa. Como você falou muito bem, nesses 70 anos nós já passamos por várias situações. Nós passamos pela situação de ser visto. Certo. Nós passamos pela situação de nós sermos reconhecidos. Certo. Tá? E eu digo nós, eu não digo nós enquanto só a APAI, eu digo nós enquanto pessoa com deficiência. A nossa luta, a nossa militância mesmo. Porque nós primeiro tínhamos que mostrar para a sociedade que existia pessoa com deficiência, que não era nada de outro mundo ter uma pessoa com deficiência na sua família. Sim. Precisávamos mostrar ao poder público que nós existíamos e que precisávamos também de ser vistos e atendidos nossas dificuldades. Hoje nós temos um setor público que abraça leis, basicamente nós já temos todas as leis que precisamos, tanto da lei de acessibilidade, lei de inclusão. Basicamente, nós chegamos a um nível que nossas leis já englobam todas as nossas necessidades. Nós temos recursos nos órgãos públicos à disposição, via editais, via convênios. Também é outro ganho muito grande que o segmento teve.
Agora nós vamos para outras etapas. Nós temos que estar numa etapa porque nós pedimos para ser vistos. Tá. E somos vistos. Perfeito. Pedimos para ter acesso. Temos acesso. Mas o organismo como todo, relacionado à pessoa com deficiência, saúde, educação, não evoluiu tão rápido quanto nós na nossa luta de ser visto. Então nós temos uma grande dificuldade hoje no Brasil, que é a mão de obra. Caramba. A mão de obra, tanto na questão da própria educação inclusiva, da capacitação dos professores, de auxiliares de sala, da diretoria como um todo. Nós temos também uma grande mão de obra que a gente precisa na questão da saúde. Perceba, mais uma vez. Imagina que nós temos 1.700.000 pessoas em tratamento, em acompanhamento da APAE. Gente, destaque, 1.700.000 pessoas. Né? É um número assim representativo. Né? Então, com esse número de pessoas. Vamos lá. Nós somos a maior instituição do mundo. Do Caramba. mundo. Se você fizer uma pesquisa, uma instituição com 2.250 unidades em atendimento ativo, não tem em nenhum país do mundo. Outra coisa, o censo fala que 10,4% da população tem alguma deficiência. Seja ela mais leve, seja ela mais severa. Tá? Vamos dizer, Gelson, vamos aqui fazer um corte. Tá. Dos 10,4%, faça um corte de 4%. Tire os 6,4%, Tá. onde tem alguma deficiência ou média um pouco mais severa, que precise de uma observância maior do poder público e privado. Quantos milhões de habitantes tem o Brasil? 200 milhões e tantos milhões de habitantes. Se você trabalhar em números redondos de 200 milhões de pessoas, 3% dá quanto? 6 milhões. 6 milhões. Porque 10% seria 20. Isso. 3% a 4 seria de 6 a 8 milhões de pessoas com deficiência. Caramba. Então, nós podemos dizer que, mais ou menos, entre 7 e 10 lares no Brasil, tem alguma pessoa com deficiência, como tudo. Entendi. Então, como é que a gente consegue dar conta, como é que a gente consegue chegar na garantia do acesso à saúde? Então, esse universo ele é muito extenso, que ninguém conhece. Para você ter ideia, nós fizemos uma lei, aprovamos aqui uma lei sobre um censo. Por quê? Estadual. Porque o censo o censo federal é de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos, existe uma grande mudança na sociedade. E quando você diz assim, quantas pessoas com deficiência tem em Alagoas? Quantas estão em tratamento? Quantas estão diagnosticadas? Qual é a subnotificação? Nós não sabemos. Então pode ser muito maior, pode ser muito mais grave o que a gente não sabe. Então, a principal, hoje, como você falou, que a gente tem que buscar o problema é a falta de informação ainda hoje. A falta de profissionais capacitados para trabalhar. Então você vai vendo que nós temos um universo já visto. Certo. Nós temos condições de meio de trabalho, de secretarias, de projetos sociais à disposição, mas nós precisamos unir esses pontos. Então, com mão de obra qualificada, dá também a sustentabilidade, com isso, dá sustentabilidade para as instituições, entende? A comunicação em si do terceiro setor ligado à pessoa com deficiência, a gente precisa evoluir, porque historicamente nós, instituições que lutam em defesa da pessoa com deficiência, nós nos preocupamos no trabalho de fim, de rua, de levantar a bandeira. Tá, entendi. Isso é fato. Né? E o que fica por trás... Backstage, né? O que está por trás ali precisa também precisa crescer, porque nós crescemos demais. Imagino. E aí, falando de mão de obra, e você volta a falar ainda sobre esse item, mas eu queria ouvir do doutor Adeilson também, ele como médico, né? E que, assim, a gente sabe que a profissão de médico é uma profissão muito bela, especial, carente, inclusive. Hoje existem muitas faculdades que antes não atuavam
Em Alagoas mesmo já existe já uma demanda. Há quem diga, e aí cada pessoa tem uma forma de ver, tem muito médico vindo, vai ter médico boiando, sobrando. Não, vai ter precisando. Da tua visão, doutor Adeilson, a vinda de novos profissionais, há uma carência? Existe um direcionamento, por exemplo, muita gente quer ser médico só de uma determinada linha e aí falta em outras linhas, fono e tal. Qual a tua visão como médico? Jaelson, a experiência da medicina ela é uma coisa extremamente importante. Você veja que o Conselho Federal demonstrou, desde o final dos anos de 2010, a carência de profissionais médicos no interior do Brasil. No interior do Brasil. Né? Você tem uma centralização nas grandes áreas, na região metropolitana, e o aumento do número de faculdades de medicina foi justamente no sentido de prover essa carência de profissional médico no interior do Brasil. Um país com mais de 220 milhões de habitantes e com um programa do Médico de Saúde da Família, quer dizer, o programa de saúde da família da época, sim, que hoje é uma estratégia, que hoje é um programa estabelecido. Então, é uma estratégia vitoriosa a abertura de escolas de medicina com a ampliação do acesso da população aos médicos. Bom, hoje você tem uma discussão sobre a questão da oferta e do acesso a especialistas. Tanto é que depois do Covid, você vem com a telemedicina, que a telemedicina, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia intermediária entre, de fato, você consolidar a presença do especialista em todas as áreas do país. Né? Esse é o grande desafio, você formar médicos de atendimento geral, de clínica médica ou de divisão geral, e depois formar o especialista para que esse especialista também vá aos locais mais distantes do país. E esse fenômeno que aconteceu com a medicina acontece com todas as outras profissões do profissional de saúde. Até porque, você sabe melhor que eu, que a assistência médica e assistência à saúde é uma assistência multidisciplinar. Né? Sim, sim. Então você tem uma necessidade de ampliar o acesso a novos profissionais e todos os profissionais de saúde nessa equipe multidisciplinar, e isso é uma coisa que o mercado também é determinante. Por quê? Porque à medida que você tem um aumento da oferta, uma redução, um aumento da demanda e uma redução da oferta, você tem uma dificuldade que isso vai determinar essa questão da remuneração. Então, é um novo momento no país. Né? O país vive um novo momento e todos nós, do ponto de vista de gestão, vivemos também um novo momento. Né, Gelson? Para a PAI, o que fazer para trazer esses novos profissionais médicos? Veja, eu acho que no terceiro setor relacionado às pessoas com deficiência, não tenho dúvida nenhuma que a estratégia é a formação de novos profissionais. Né? Quer dizer, garantir o acesso dos novos profissionais na formação especializada, para que esses indivíduos eles consigam ser pós-graduados, precisam primeiro ser graduados nas especialidades, né? Tanto em fono, como em TO, como em assistência social, como psicólogos, quer dizer. E esse é o grande desafio do país, é você ter profissionais em quantidade suficiente para o atendimento. Até porque tem outro viés interessante, que o Léo também tem discutido isso muito lá na PAI, que é a questão do paciente, da pessoa com deficiência adulta. Porque a gente tem um olhar muito especial à criança com deficiência. Né? Mas a criança, ela cresce, ela envelhece e ela se torna um adulto. Então, veja que nós estamos discutindo uma assistência integral à saúde do indivíduo dentro de um sistema que tende a abrir as portas desde o início, né? Porque eu costumo brincar, e você sabe disso, quando é que o indivíduo entra no sistema único de saúde? Eu digo que ele entra no sistema de saúde, Elcio, quando a mãe faz o beta-HCG. Né? Então, quando o indivíduo, quando a mãe faz o diagnóstico de gravidez, o indivíduo entra no sistema único de saúde, porque ele vai fazer o pré-natal. Na fecundação, né? Na hora da briga, na hora da briga dos espermas, que o vencedor já está. E qual é o desafio? Qual é o desafio disso? Ele entra logo no beta-HCG porque vai fazer o pré-natal. Depois você tem que garantir o nascimento. Depois você tem que garantir a infância, a adolescência, a fase adulta, o idoso. Ou seja, ele só sai realmente quando acaba
a carreira no nosso vida, plano. no ciclo de vida. Ciclo de vida, ciclo né? de vida. Então, essa discussão ela é importante, por quê? Porque se você dá melhores condições de saúde e você tem uma redução da mortalidade, você tem um acesso ao sistema de saúde, você tem o diagnóstico da pessoa com deficiência, que é um grande desafio. Nós vivemos principalmente agora na questão do autismo, né? Sim. Então, o diagnóstico é imperativo. E você faz o diagnóstico, oferta assistência, né? Esse indivíduo vai melhorar com qualidade de vida. Sim. Então, nós temos hoje um viés interessante que é onde estão, como estão sendo atendidos os adultos que têm deficiência. Muito bom. Né? Que é outro viés. E isso faz com que a gente, cada dia mais, entenda que o terceiro setor, e no caso do movimento apaiano, com essa capilaridade que o Léo falou, ele tem cada vez mais uma necessidade de novos profissionais, porque isso é uma coisa dinâmica, né? Dinâmica, é uma coisa que cresce com o tempo. O desafio é grande. Deputado Léo Loureiro, existe um movimento do ente público para trazer novos cursos, essa mobilização de profissionais assim na sua base, o nosso Congresso, a nossa Câmara, enfim, a nossa Assembleia, o ente público tem trabalhado nessa direção para fortalecer e a gente possa ter mais profissionais? Tem. Olha só, nós temos toda uma discussão a nível de Brasil. Por que isso? Porque o Brasil todo sofre, Gerson, com essa falta de profissionais. Tanto o público, as prefeituras, as secretarias estaduais, quanto o privado. Nós sabemos que até você criar a mão de obra, ela é lenta. Por quê? Porque nós vamos discutir inclusão de matéria, abrir novas turmas de curso. Eu tive uma conversa com o governador Paulo Dantas, fim do ano, sobre criar mais uma turma na Uncisal, mas isso precisa de um novo orçamento. Para estar no novo orçamento, precisa entrar num ano para entrar no outro. Tem toda a questão orçamentária de discussão. E nisso, nós, enquanto instituições, estamos nos movimentando. Certo. Tá? Então, a PAI Brasil tem feito muito isso. Ano passado, nós tivemos, voltando um pouco, nós tivemos a eleição aqui em Alagoas, nós fizemos o Congresso Nacional das APAIs aqui, com 3.000 participantes, o maior congresso em Alagoas, no ano de 2023, foi nosso apaiano, onde eu consegui ser o vice-presidente eleito junto com o presidente Jarbas, que é de Minas Gerais, então a nossa diretoria começou esse ano. E a gente tem discutido muito isso. A Federação Nacional tem uma faculdade que já está toda regularizada, a PAI Brasil, e está fazendo parcerias com outras universidades, certo? Para que a gente possa também fazer esse oferecimento de cursos em parceria com as universidades já cadastradas, reconhecidas pelo MEC, porque a gente precisa fomentar o número de profissionais. Porque se a gente tem, você tem ideia, só o movimento apaiano, Jailson, no Brasil, precisa contratar 1.000 terapeutas ocupacionais. 1.000. Se você me entregar 1.000 currículos, o movimento apaiano no Brasil contrata. Caramba, que massa. Então, se nós começarmos hoje a trabalhar, a fomentar, eu digo a você, sem medo de errar, que nós só podemos estabelecer isso, estabilizar essa demanda daqui a 10 ou 15 anos. Por quê? Porque existe uma demanda reprimida. Reprimida. E naturalmente vai nascer pessoa pequena. com deficiência também. Dos profissionais que hoje fazem falta, qual deles é o mais? Rapaz, eu acho que nós temos dois. Nós temos fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Hoje são as duas categorias que mais nós temos falta nesse segmento. Por que também? Porque são as categorias que teve um reconhecimento da sociedade e profissional mais nova. Sim, né? Entendi. Então você sabe que terapia ocupacional houve esse desmembramento da fisioterapia. Sim. No reconhecimento. A fisioterapia foi uma categoria mais antiga no processo de ser reconhecida e assim sucessivamente. E hoje nós temos pouquíssimas. E o fono. Hoje nós temos pouquíssimas faculdades no Brasil que formam fono e TO. Então, essa é a demanda. Alagoas, eu acredito que nós já temos de fono uma turma por ano pela Uncisal. Caramba. E agora, se eu não me engano, tem mais uma ou duas turmas em universidades particulares. Quer dizer, isso em todo o Brasil, essa deficiência de oferta de turmas. Então, como a gente faz? Um desafio.
Mas o olhar está voltado, as atenções estão voltadas e vamos para cima para resolver. Sempre. Não é assim? Nós, enquanto pais, somos militantes. E a nossa causa, Jaelson, é atender e dar acesso a nossas pessoas com deficiência. Esse é o nosso núcleo principal. Nós não estamos discutindo cor partidária, categoria, nível social, religioso, nada. Isso é muito importante. A PAI tem a obrigação de mudar a vida das pessoas com deficiência, dando acesso, garantindo os direitos, entendeu? Dando dignidade e respeito, que todo mundo seja visto. Nós precisamos cada vez mais derrubar muros e criar pontes, porque a pessoa com deficiência, ela pode e ela estará onde ela quiser. Muito bom. Estamos no TheCast hoje aqui recebendo dois convidados especiais, o deputado Léo Loureiro e o doutor Adeilson Loureiro, que aqui estão para trazer esse assunto com muita clareza. Esse é um assunto profundo, com certeza a gente vai ter outros momentos, mas ainda quero ouvir com vocês, já estamos assim, interessante, quando o assunto é bom, no instante passa, a gente já vai caminhando para os 40 minutos, né? E é muito interessante, deputado, e a gente vê que tem uma profundidade e esse assunto vai interessar muita gente. Porque a vida é isso, a vida dá muitas voltas. Se hoje você não precisa, dê atenção, porque amanhã você pode precisar. Você poderá ter um filho, um neto, alguém da família, e é incrível isso. Eu cada dia mais fico reflexivo, eu tenho 52 anos, e desses 52, 37 de estrada ativa, né, lidando com pessoas, com gente, eu já vi tanta coisa mudar. Tanta coisa que foi de um jeito, é de outro. Tanta gente egoísta, tanta gente que se achava e hoje tendo que estar, né, assim, noutra realidade, precisando. Então, eu penso que esse é um assunto de muito interesse para todo ser humano aqui na Terra, no Brasil, em especial em Alagoas. Falar um pouquinho de sustentabilidade da APAI. Uma instituição como essa, e passando dos 70, em Alagoas 60, era para se sustentar, tem que ter uma musculatura, uma atenção. Hoje, o elo de sustentabilidade, qual o olhar que existe, no caso de vocês, para haver uma sustentabilidade na PAI? Doutor Adeilson. Jaelson, essa discussão é interessante. Veja, vamos analisar um sistema de saúde, e você viveu isso muito, tanto do ponto de vista da administração, quanto do ponto de vista da saúde propriamente dita e dessa história sua dentro da gestão e agora com essa interface digital. Nós recebemos agora há pouco uma pesquisa que a ANS fez a pedido do CNJ e ela demonstra algumas coisas interessantes, mas eu tenho discutido isso internamente lá na Fundação. Sobre isso, deixa eu fazer fica à vontade. Puxar um gancho aqui, é o seguinte. Essa interface entre instituições ela é importante. Nós resgatamos aqui, a pedido do Léo, vou chamar de Léo, né? Porque o deputado Léo. O Léo me incumbiu junto com ele. Gente, detalhe, viu? Eles são muito amigos, o deputado Léo Loureiro e a Adeilson são muitos amigos, inclusive tendo em comum a mesma mãe. São irmãos. Coincidência, né? Coincidência, né? Então, assim, estão bem afinados, é um trabalho realmente que eu acompanho, não é de hoje, faz um bom tempo, e aqui estão bem em sintonia. Eu estou aqui equilibrando, porque eu sei que assim, a pergunta que vai para um vai para o outro, e os dois tanto quanto sabem da resposta. Aí, mas, por favor, doutor. Ano passado, quer dizer, 2023 e 2024, nós fizemos o resgate de uma fundação alagoana, junto com a doutora Faildes Mendonça, que é uma promotora aposentada, que tem uma vida dedicada ao terceiro setor, uma vida maravilhosa. Foi homenageada agora pela Assembleia com o título de cidadã com o método Benemérito Ponte de Miranda. Tá, entendi. O título Ponte de Miranda. Doutora Faildes, Léo, o Tony, nosso diretor técnico. Bom, eu quero mandar um abraço para o Tony. Tony é o diretor técnico de hoje, né, que ele vai até falar um pouco mais, que é a Fundação João Paulo 23, e a quem eu tenho um carinho enorme, conheço ele há um bom tempo. Um abraço, meu amigo professor Tony. Mas também não dê muita liberdade pro Tony, não, porque ele é muito expansivo. Esse lado eu ia dizer no próximo episódio. Eu sei disso. Ele vai eu tive com ele na gestão pública, inclusive, assim, aí vai devagarzinho, daqui a pouco ele está lá onde ele quer estar. Muito bom, mas é assim que se caminha, viu? Fundação Papa João 23, ela vem num resgate dessa fundação, uma fundação que tem mais de
em torno de 23 anos, 24 anos. Boa. E aí nós trabalhamos, como na saúde nós chamamos os vazios assistenciais. Certo. No caso da fundação, nós tratamos os vazios gerenciais. Nós dissemos que aonde o poder público ele interage, mas ele não tem foco, ele não tem capacidade de resolução ou uma capacidade reduzida, nós trabalhamos com a Fundação Papa João XXIII, que vai ser outro motivo de outra conversa nossa, trabalhando essa interface na gestão, com educação, com o meio ambiente e outras áreas que nós estamos falando. Mas voltando para a história da sustentabilidade... Só uma ressalva, e aí só um registro meu. Eu sou muito favorável a isso. Eu vejo isso com muito bons olhos, doutor Adeilson, porque esses vazios, eles existem. E eles fazem uma diferença para a sociedade, né? A população mais carente, principalmente. E a gente sabe que o poder público, por N razões, eu não quero aqui entrar em nenhuma delas, eu só sei que, de fato, deixa o vazio. E se não tiver umas instituições como essa, que são várias no Brasil, que vão lá e fazem um trabalho com um olhar muito mais técnico, muito mais cirúrgico, mais propício, faz uma falta. Então, eu vejo com bons olhos a chegada, né, essa restituição da Fundação João Paulo XXIII. E aí eu quero, inclusive, depois, obviamente, conhecer melhor, e até para a nossa audiência também, eu acho que cabe sim um programa de divulgação, um trabalho mais eficiente, para que a população saiba o que é realmente a Fundação. Muita gente conhece algumas que são somente emblemáticas, assim, não somente não, mas que são emblemáticas, tipo a Fundação Getúlio Vargas. Exato. E outras grandes, que já tem um papel que muita gente já se beneficiou, e isso é importante existir no Brasil, mas que tem espaço para outras, a exemplo da Fundação João Paulo XXIII, que está chegando, né? Então, muito bem-vinda. Não, é muito importante. E nós estamos resgatando esse trabalho, temos projetos excelentes, principalmente na área da educação inclusiva, nessa interface entre saúde e educação. E essa sustentabilidade é importante por quê? Porque qual é o grande desafio do terceiro setor? Ele se manter viável do ponto de vista da assistência, do ponto de vista da relação com a educação e do ponto de vista da sustentabilidade econômica, que se dá hoje, na grande maioria das unidades, já pela prestação de serviço ao Sistema Único de Saúde. Sim. Né? Apesar da grande defasagem do ponto de vista da tabela, sim, né? Mas a principal fonte de sustentação econômica das fundações e das entidades filantrópicas no país é pela assistência à saúde e a prestação de serviço dentro do Sistema Único de Saúde, tanto no diagnóstico como nos exames, né? Tem as relações contratuais de contratos e convênios que também se dão via o terceiro setor, e esse é o grande desafio, como você falou. Por que isso é importante? Veja, se você analisar o sistema de saúde no Brasil, nós estamos falando do orçamento do Ministério da Saúde em torno de 120, 115 bilhões de reais ano. E quando você faz pesquisas, o sistema de saúde geral é um sistema que utiliza mais de 400 bilhões de reais ano. E qual é o grande desafio da gestão, Jaelson? É que quando você faz pesquisas de satisfação do usuário, se a saúde não for a primeira, ela está entre as 3 principais problemas que o usuário entende. Verdade. Que tem dificuldade de acesso. Nós costumamos dizer lá na Fundação que isso é preciso ser, que esse sistema precisa ser reavaliado, porque é um sistema de saúde, mas é um sistema que tem um trabalho contínuo. Sim. É um sistema que tem financiamento contínuo, mas que tem o indivíduo insatisfeito, que tem o usuário insatisfeito por algum motivo. Essa pesquisa que a ANS liberou há pouco tempo, ela é pública, ela diz o seguinte, que para as pessoas que têm plano de saúde, 77% estão satisfeitas com o plano, mas que 55% do usuário acha que esse plano não tem sustentabilidade, ou seja, que ele não tem vida longa. Caramba. Tá? Então veja que a sustentabilidade do sistema de saúde é importante. Sim. Das instituições do terceiro setor é ainda mais importante, porque você lida com tabelas de baixa remuneração. Sim. Mas principalmente que nós precisamos resgatar ou discutir uma coisa no sistema de saúde, que é um outro assunto que nós podemos discutir no futuro, que é por que é que um sistema que tem necessidade de trabalho contínuo, que tem financiamento contínuo nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, e que tem o setor privado, né, hoje com mais em torno de 60, 65 milhões de usuários no Brasil, que daria em torno de 30%.
25% a 30% da população com um plano de saúde. Sim. E esse sistema, com todo esse volume de recursos, ainda tem o usuário insatisfeito. Temos que ter um viés. Tem que ter resposta para essa pergunta. Tem que ter resposta para essa pergunta para saber por que é que o usuário, apesar de ser um sistema eficaz, eficiente, ele ainda tem dificuldade no acesso. Então, essa discussão é uma discussão que você merece trabalhar. Sim. Algumas informações e a gente pode discutir junto. Com certeza. Então, a FPJ. A FPJ 23, a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação João 23. Paulo 23, vai atuar, ela vai dar um suporte de todo modo à PAI. Isso. Não é isso? Muito importante. Ela vai ser uma interface. Interface. Vai ser como, acho que o Léo chama de co-irmãs. Boa. Né? A PAI Nacional tem entidades que são co-irmãs, né? Tá. Exato. Então, isso é uma visão já ampla que acontece no Brasil e que tem um começo, meio e fim, que tem um objetivo e que com certeza vai fortalecer a PAI. Perfeito. É isso? Muito bom. Falando sobre visão de futuro, eu achei interessante a sua explanação, doutor Adeilson, e ela é bem completa e ela realmente dá vários gatilhos para outros temas. E o tema saúde é um tema que tem uma profundidade enorme. Eu acho que não pode deixar de ser olhado e a gente nunca vai, eu penso que nessa geração a gente não vai esgotar, né? Porque é simples, a gente está falando de vida, a gente está falando de saúde, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de tirar as pessoas que estão à margem dessa assistência. Então é muito profundo, eu acho que vai longe, a gente sim voltará a falar desse item da sustentabilidade, não só da APAI, mas do terceiro setor, que nesse particular você tem uma visão ampla, até porque você teve uma passagem também no Ministério da Saúde lá em Brasília, não é? Pois é. Não é? Pois isso aí vai ficar para o nosso papo aí, né? Que depois eu vou dizer o tema do próximo, do episódio que vamos gravar aí, tanto eu juntamente com o doutor Adeilson Loureiro. Aguarde cartas, não é isso? Sua passagem pelo Ministério da Saúde em Brasília. Foi interessante, foi no governo Temer. Sim. Eu fui inicialmente secretário de Vigilância e Saúde com o ministro Ricardo Barros e depois que é um grande amigo, voluntarioso, trabalhador, um deputado federal do Paraná, que me ensinou muito. Boa. Depois eu fui secretário executivo com o ministro Gilberto Ock, que já foi também foi ministro da Saúde, foi ministro de Desenvolvimento. E essa questão do Ministério também me ensinou muito, porque... Imagina. Quando você vê, e eu sou um técnico concursado do município de Maceió, sim. Então eu posso dizer a você que, digamos assim, na minha fase de gestão pública, eu sou um municipalista. Eu acredito que o município no município onde as coisas acontecem. Atenção básica. E essa visão do Ministério, eu costumava dizer no Ministério que eu estava no segundo andar. Porque o térreo é o município, sim. O primeiro andar é o Estado e o segundo andar de um prédio é o Ministério da Saúde. Muito bom. Logo, logo vocês vão ver aqui detalhes sobre o terceiro andar. Vamos embora. E essa questão da visão do futuro, Gerson, eu acho que é um desafio maior ainda. Veja, a gente discutiu sobre a questão de um momento novo da humanidade, que é trazer as pessoas, cuidar das pessoas. O terceiro setor tem um papel importante em cuidar, no acolhimento do indivíduo, mas agora nós temos um grande desafio. Como é que nós tratamos assistência à saúde, educação, assistência social e um novo momento com a inteligência artificial? Veja como é que nós vamos interagir com esse mundo novo da inteligência artificial. Eu costumo dizer, eu e Tony discutimos muito, Léo, a doutora Failde lá na Fundação, a inteligência artificial ela tem uma grande vantagem, mas ela tem, como tudo na vida, alguns problemas. Sim, tenho estudado isso também. E o risco que nós colhemos com a inteligência artificial é que a gente possa, com o tempo, ter dificuldades na qualidade das pessoas, não na qualidade do ponto de vista do sentimento, mas do ponto de vista da preparação. Né? Então, nós costumamos dizer lá na Fundação que o diferencial de um mundo com a inteligência artificial é o líder da instituição. Perfeito. Essa vai ser a grande diferenciação do mundo com inteligência artificial. Quem serão nossos líderes no ambiente do município, no ambiente do Estado, no ambiente do governo federal, no ambiente das empresas, porque o que vai diferenciar o mundo e as instituições, eu não tenho dúvida, Gelson, no momento
E no mundo da inteligência artificial é quem vai nos conduzir. Perfeito. Quem serão nossos líderes, quem serão nossos condutores. Que isso é o que vai diferenciar a relação. Total sentido essa sua fala, a inteligência artificial vai fazer, já está fazendo toda a diferença, e isso que você falou, a questão da liderança e de quem vai usar a inteligência artificial. Quem melhor tiver um repertório, conhecimento prático, vai ser facilitado. Quem ficar à margem ou quem ignorar, achando que é coisa qualquer, com certeza vai ser penalizado, e aí eu concordo contigo de que a gente tem que escolher, tem que ter essa visão de quem vai estar à frente das instituições, quem vai estar aí fazendo parte da direção, enfim, isso é muito importante. Deputado Léo Loureiro, 3 anos à frente, vamos conjecturar aqui uma ideia da APAE, vou falar de 3, 5 anos, num espaço temporal. Qual é a sua visão? Como é que a sua visão de futuro, com o otimismo que você tem, com o trabalho que você vem fazendo? Eita, Gerson, você agora pegou, viu? São essas perguntas que eu adoro, né? Então, nós temos que ver o que a gente quer e o que a gente acha que vai estar. Tá, bom. Né? Nossa expectativa de vontade é que nós tenhamos cada vez mais o terceiro setor e o movimento apaiano maior, prestando mais serviço, com menos dificuldade, no tocante à própria questão da sobrevivência. E isso nós começamos na APAE Brasil fazer isso justamente o quê? Nós estamos melhorando a nossa comunicação. Então, o que eu trago muito para a APAE Brasil é nós precisamos nos reposicionar no mercado. Tá? Por quê? Porque nós já fizemos a nossa tarefa de casa, que foi levar o nome, que foi mostrar os direitos, que foi trazer para a sala o assunto e a pessoa com deficiência. Botamos na sala, está aqui. Agora nós temos que melhorar, nós temos que reposicionar, nós temos que modificar, resignar tudo que nós temos. Que bom, você vai falar melhor ainda sobre isso, mas a sua fala para mim é importantíssima. O que significa? Simplesmente você estar atento às mudanças que todas que vêm acontecendo. O que acontece com as grandes empresas, com as instituições, tudo quanto é organismo, é o marasmo e achar que as coisas vão ser sempre do jeito que foram. E não vai. E não é. Quem não se renovar, quem não abrir a visão, vai ficando para trás e morre mesmo. Até porque, obviamente, que a APAE tem todo esse processo, esse papel no Brasil, mas tem outros também. Sim. Existem outras instituições que estão fazendo um trabalho também. Então, assim, é sobre o digital, e aí eu vou puxar a palhinha para brasa para minha sardinha, no sentido de o quê? Quem está fora do digital, quem está offline, quem não se atualiza, quem não... diz o óbvio, inclusive, porque tem coisa que a gente não quer falar, porque acha que todo mundo já sabe. Não, todo mundo já conhece. Meu irmãozinho, o óbvio tem que ser dito. Todo mundo já conhece a APAE, conhece, mas tem que ser dito que ela existe, e o que ela faz, o que ela vai fazer. Essa é a realidade. Porque com a inteligência artificial, aí o doutor Adeilson foi bem feliz em falar, e agora o Léo mostrando essa visão, aí é que é mesmo, porque as coisas estão sendo... Aqui na Destravo, eu tenho recebido muitos nomes, sabe, deputado, de pessoas que são experientes, são bons no que fazem, têm expertise, têm muitos anos, mas que estão preocupados com o que está chegando de novo. Por quê? Aí ele tem toda uma expertise. Está chegando o novinho, que conhece o digital, que é destravado, que já fala, que já apresenta, que já se posiciona nas redes sociais, que tal. Esse está vindo, e se o veterano, e se quem tem 70 anos, ou, né, quem está há muito tempo não acordar, é roupagem nova, é nova plumagem, é você se renovar, tem que ser, seja que instituição for. E aí, parabéns pela sua visão. É justamente nisso, a gente precisa falar para fora, entendeu, Gerson? Porque para dentro, nós já falamos muito bem. Tá. Se você pegar todas as questões científicas, a APAE Brasil tem uma revista científica a nível de A2, eu não entendo direito, mas totalmente regularizada a nível de Brasil e mundo. Então nós temos casos, nós temos todo tipo de estudo, nós já contribuímos para o Brasil. Entendi. Tá? Que a gente precisa. Está tudo 100%, a gente sabe. Nós temos hoje, historicamente, as APAES sempre foram o mercado de estágio. Ponte de estágio para as faculdades, universidades. Nós treinamos o profissional. A grande maioria esmagadora no Brasil que atende pessoa com deficiência passou por algum momento pelas nossas bancadas, pelo nosso chão de fábrica.
que é que a gente precisa agora? Falar para fora. Tá. Falar para fora porque, assim como política, que é um assunto que você tem que reinventar falar, Sim. Pessoa com deficiência precisa você reinventar e saber falar. O terceiro setor, ele não é a praia dela, comunicação. Não é nossa praia. Nossa praia é o chão de fábrica, que é atender e lutar. Mas isso que nós estamos vendo, que o terceiro setor ele precisa se reinventar, saber comunicar para fora, não só a PAI, mas todo o terceiro setor, para que a gente possa angariar mais parceiros. É esse o papel. Nossos empresários já conseguem entender que precisa ajudar. Nosso poder público já sabe, já tem condições de nos ajudar. Mas muitas vezes é que nem aquela velha história. Você é candidato, mas se você não pedir o voto, o cara não vota. Não vota. É um primo, é um amigo, é um irmão. Se você lhe encontrar na rua e não pedir o voto, você vai dizer, rapaz, eu até queria votar no Léo, mas ele nem me ligou. Então não precisa do meu voto. Aí vota em outro. Aí o cara ali perde. Né? Verdade. Então, o terceiro setor ele precisa mostrar de forma muito melhor, Sim. muito mais profissional, moderna, isso. A nossa pirâmide, né, populacional mudou muito. Nossa informação mudou muito. Perfeito. Então, o terceiro setor ele precisa ser, na comunicação, o que ele é no atendimento de ponta. Eu acho que é um dos grandes momentos de virada do terceiro setor. Deputado Léo Loureiro, vice-presidente da PAI Brasil, o que tem feito e o que pretende fazer? Então, é isso puxando essa mesma informação. A PAI Brasil hoje é uma referência no Brasil e no mundo em atendimento à pessoa com deficiência, na luta dos direitos. O que é que eu estou levando para a nacional? Nós precisamos comunicar melhor. Para você ter ideia, Gelson, das 2.250 PAIs, apenas 350 estão no Nordeste. Caramba. Quantos municípios tem o Nordeste? Alagoas tem 102. Nós temos 8 APAIs. Só na Bahia tem 500. Então, nós temos que ir muito mais além. Historicamente, toda a grande instituição e todo o poder financeiro e político do Brasil está entre Sul, Sudeste, Centro-Oeste, fica por ali. Então, a minha ida para a PAI Brasil é justamente esse clamor e essa busca que o Norte e o Nordeste precisa ter. É a nossa agora, como vou dizer assim, condição de ator principal, trazer cada vez mais e fortalecer o movimento da pessoa com deficiência e a PAI, entrando pelo Norte e pelo Nordeste, porque nós temos ainda vazios assistenciais muito grandes. Muito bom. Bate-papo excelente, duas autoridades no que falam, e eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Com certeza, se a gente for aprofundar, vamos longe, mas eu quero deixar esse gostinho de quero mais, para que vocês voltem mais vezes e façam e cumpram essa sua fala. Eu já nos meus agradecimentos quero registrar, não é? Eu acho que essa visão de você realmente mostrar para o mundo o que tão bem feito está acontecendo é importante, entendeu? Quero agradecer a vocês pela presença, mas eu vou deixar com cada um de vocês a oportunidade de fazer as considerações finais, de dizer de repente algo relevante que a gente não aqui colocou à mesa. Doutor Adeilson Loureiro, por favor. Gelson, agradecer. Agradecer, você sabe que é um momento interessante, essa entrada no digital, né? Boa. Essa interface da comunicação diferente, que é uma comunicação menos burocrática, né? Mais que o usuário que o cidadão vai ver no YouTube, né? Isso é uma coisa nova. E o grande desafio é esse, é você ter, no nosso caso, ter um pouco de experiência, passar um pouco daquilo que foi importante da experiência, mas principalmente agradecer a você e ao TheCast e a Destravo para essa oportunidade de falar e de conversar com as pessoas, para que a gente possa passar nossas opiniões. Muito bom. Deputado Léo Loureiro, com você a palavra. Muito feliz pela sua presença aqui. Rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa. E aqui a todos que irão, né, ver, que irão gostar e cada vez mais. A Destrave e o Jaelson nós tivemos uma conversa há pouco tempo e nós trouxemos para ele nossas dores, nossos anseios, como eu falei nesse instante, da comunicação como um todo, de marketing, e chegar em todo o Brasil. Então, Jaelson
se colocou à disposição. Destravo vai ser justamente um grande parceiro do movimento apaiano em Alagoas e também no Brasil, para que a gente possa fazer justamente isso, Gerson. É levar para todo mundo. A gente precisa democratizar cada vez mais. Nós sabemos que 95% dos usuários das APAES do Brasil, eles são pobres ou abaixo da linha da pobreza. Então, nós temos muita obrigação, responsabilidade social de levar uma informação correta, de levar a democratização dos serviços. E eu tenho certeza que essa nossa parceria, essa nossa amizade, ela vai conseguir frutos, não só para Alagoas, mas para o Brasil todo. Porque com a informação correta, com uma comunicação correta, nós levamos não só o entretenimento, mas muito mais do que isso. Nós levamos democracia, nós levamos seriedade e justamente dar ao cidadão o que ele precisa, é ter o direito à informação. Muito bom, estou muito feliz, eu quero nominar meu agradecimento primeiramente ao Dr. Adeilson Loureiro. Muito bom você estar aqui. Olha como a vida é. Um dia a gente se encontrou, nos encontramos à distância, né? Você saindo de uma posição, eu chegando, e obviamente num ambiente político, com muitas coisas acontecendo, mas um item que nunca me faltou, e isso aqui está presente, é o respeito. Sempre respeitei o seu trabalho, a sua passagem, o seu histórico, de forma fiel. E isso vai repercutindo para chegarmos aqui. Então, muito bom. Adeilson Loureiro, ele foi secretário de saúde, me antecedeu. Quando eu cheguei, estava na pasta, né, em que você ocupou, e eu sempre de forma respeitosa, continuei o trabalho. Muito respeitoso. Sempre essa é a nossa relação. Isso é muito bom. E a gente agora se reencontra em outro momento e de uma maneira muito legal, porque agora a gente está assim na mesma sintonia, digamos assim. E agora somos ex-secretários. Ex-secretários. A vantagem de ser ex é que pode dizer algumas coisas que não podia dizer antes. Exato. Não é verdade? Né? Então, assim, e bem resolvidos. Isso é que é o bom. Eu percebo que você está bem resolvido no que está fazendo. Muito. Eu também. O que passou a gente traz só de lição, né? As lições eu acho que é muito importante, e a gente fazendo o bom uso delas, como estamos aqui. E eu dou boas-vindas a você no digital. Penso que você vai longe também. E eu quero lhe ter aqui como um host de um podcast, um comunicador, divulgando. Vamos deixar o nosso legado. Você tem muita coisa boa para passar para a gente aí. É verdade. Né? Então, assim, isso é muito bom. Estaremos juntos. Estamos juntos. E ao deputado Léo Loureiro, que eu tenho acompanhado também seu trabalho, né? Não é à toa que você está no 3º mandato. Quero desejar também toda sorte de bênção e vitória aí nessas eleições, né? E que esse projeto da APAE, ele possa ir longe cada vez mais. Eu confesso que me sinto à vontade em falar. Eu curto muito, eu sou uma pessoa que não é tradicionalista, não é tradicional na essência da palavra, no sentido pejorativo, mas eu curto muito a tradição. Uma instituição que corta décadas, que tem um trabalho, que tem resultado, eu me sinto bem em representar, em falar, né? Até me considerar um embaixador, sei lá, alguma coisa do tipo, porque eu penso que isso é o que vai dar vida longa mais ainda e representa bem as nossas bases, né? Nossas raízes, né? E em Alagoas. Parabéns pelo trabalho, desejo sucesso aí nessas eleições e no trabalho como todo. Muito obrigado, Gerson. Obrigado cada vez mais e tenho certeza que estaremos trabalhando juntos. Muito bom, muito bom. E a você que nos segue, nos acompanha, eu quero agradecer pela oportunidade de você estar aqui nos assistindo e dizer que esse episódio você pode, lá no aviãozinho, mandar para outras pessoas, de repente um parente seu, alguém, um amigo, uma pessoa que você ama, que precisa conhecer o trabalho da APAE. Aproveito também para pedir para você se inscrever no nosso canal. Vai lá no Destravo TV, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Muita coisa boa na Destravo TV. Um forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.